Revista Responde. Como criar seus filhos. E a nossa convidada de hoje é a escritora Camila Piva, que acaba de lançar a obra Viva este Livro. Mas não é um livro comum, não. É um convite a uma experiência que a Camila vai explicar melhor aqui pra gente. Tudo bem, Camila? Boa tarde. Tudo bem, Débora. Boa tarde a todos. Obrigada por estar aqui conosco no estúdio. Conta aqui para o nosso ouvinte o que é esse livro exatamente. É um livro interativo? Como é que você propõe essa interação? Isso. Ele é um livro interativo com foco no autoconhecimento. Ele é indicado para crianças aí a partir dos 7 anos de idade, mas ele é permitido para adolescentes, para adultos também. E o foco dele é realmente isso, é a criança mergulhar através de atividades interativas e lúdicas no autoconhecimento, no conhecimento de si mesmo, para que ela comece a questionar quem ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta, quais são os sonhos delas nesse momento. Ele é realmente uma jornada. E de que forma você propõe essa jornada? Aqui, folheando o livro, eu percebo que tem algumas ações aqui que você indica. Isso, são através de ações. O livro tem 62 ações, como, por exemplo, a ação do medo, que é uma ação onde a criança vai lá e começa a escrever tudo que ela tem medo, e depois ela é convidada a rasgar essa página e jogar, e picar em pedacinhos e pensar um pouco a respeito do medo que domina, que governa, né? Porque, assim, o medo, ele é um sentimento muito importante da gente ter. Mas a gente tem que entender... Inclusive é necessário, né? Se dosado, ele é necessário. Exato, ele é o que nos protege, né? Mas é importante a gente saber quem é que está no comando. Também tem algumas atividades para fazer receitas, tem uma atividade muito bacana que eu adoro, que é a atividade do silêncio. É onde a criança tem que ficar 15 minutos em silêncio, que eu acho que é difícil até pra gente. E ela fica ali sentadinha, quietinha, 15 minutos em silêncio, e depois ela escreve na página ao lado as reflexões que ela está tendo em relação ao que passou ali pela cabeça dela naquele momento. E qual que é a diferença de um diário, por exemplo? Então, a diferença é por causa das atividades mesmo, né? Que as atividades ela questiona. Então, cada atividade ela foi pensada para questionar mesmo o interior daquela criança. E o bacana também é que no final do livro, eu proponho que essa criança sele este livro e guarde por 10 anos. Então, daqui 10 anos, ela vai abrir o livro e ela vai estar ali, né? Por exemplo, se ela começou com 8, já vai estar com 18, que é uma diferença grande aí da infância, né? Para já a fase adulta. E ela vai estar olhando ali e vai estar resgatando aquela essência dela. Quem ela era na infância, e vai responder algumas questões, vai dar de cara com a essência dela. Porque eu acho que quando a gente é criança, a gente é muito nós mesmos, né? A gente ainda não foi podado pelo mundo, a gente ainda não recebeu, assim, uma carga das coisas que o mundo quer que a gente seja, das formatações. Então, ali na infância é onde a gente tem a nossa essência mais pura. Então, até esse livro surgiu desse resgate, né? Porque quando eu comecei o meu caminho do autoconhecimento, eu percebi que eu tinha muita certeza do que eu queria ser e de quem eu era na infância. E depois é que o mundo foi me podando, que o mundo foi colocando uma série de elementos ali, que foi me transformando de uma maneira muito positiva, mas que, de alguma maneira, algumas coisas ficaram lá atrás e que eu precisava resgatar. Então, esse livro, ele é uma homenagem a esse processo que eu passei, é um convite para que as pessoas, mesmo os adultos que queiram viver este livro, para que ele resgate mesmo, para que ele pegue este livro e lembre da criança que ele era, que ele brinque como se fosse uma criança mesmo. Porque muitos do que a gente tá lá atrás, sabe? Aquele sonho de criança, aqueles medos que a gente tinha, aquela paixão que a gente tinha, tá tudo escondido dentro da gente. E eu acho que esse livro, ele é um convite para quem é criança, para poder guardar isso como se fosse num potinho ali, numa cápsula do tempo, e para quem é adolescente ou adulto, para poder estar questionando e entendendo e se encontrando com aquela criança que ficou lá atrás. Encontrei aqui nas ações que você citou a do silêncio, né? A proposta para a criança ficar 15 minutos em silêncio. É daqui algumas dicas de como ela deve se sentar para ficar mais confortável, como praticar esse silêncio.
Tem também aqui algumas ações para desenho. A primeira delas é a ação 19. Desenhe os objetos mencionados na página ao lado, não importa se o desenho é hiperrealista, abstrato ou cômico. E outra dica é não queira a perfeição, apenas desenhe. Aí os objetos mencionados são o lustre do palácio de um rei louco, um abacaxi colhido em Marte e a chave do universo, ou seja, chama mesmo para a criatividade, né? Ô Camila, me diz uma coisa, e essas ações, com que periodicidade elas devem ser feitas? Cada dia faz uma ação, elas têm que ser feitas na ordem? Uhum. Na medida que a criança for sentindo. A única exigência é que ela comece pela primeira e termine pela última. E aí ela pode pular, pode fazer no sentido que ela for tendo vontade mesmo, pode escolher cada dia fazer uma, ou... a ideia é que ela seja a criação seja bem livre e bem espontânea mesmo, para que a gente não tenha uma pressão dentro desse processo, porque ele é um processo até que a gente tem que respeitar muito o nosso eu, assim, o nosso interior, do que a gente vai querer, o que a gente vai sentir. As atividades meio que vão chamando ali as crianças. A primeira ação é o lema. O que é um lema? Uma frase que serve de motivação. Então a criança é convidada aqui a criar o seu lema, e as duas últimas ações são de despedida e indicação para guardar o livro, e depois tem aqui as 10 perguntas que você deve responder depois dos 10 anos. Agora, Camila, uma coisa que ficou na minha cabeça aqui, que eu acho que é um grande desafio. Como é que você vai convencer a criança a largar um celular, por exemplo, e vir para esse livro, vir para as atividades desse livro? Eu pensei bastante nisso, porque a gente tem hoje uma série de aplicativos, enfim, a gente tem uma concorrência digital online aí que é forte, porque o digital tem muita coisa bacana, que as crianças têm corrido muito para isso, mas o livro, por conta dele ter a interatividade, eu acho que é o que chama a atenção. O bacana também é que ela pode estar fazendo em conjunto com o adulto, com os pais, com o irmão, com amigos, porque são atividades que são muito divertidas, assim, né? Ele tem um objetivo sério, um objetivo muito definido, mas as atividades são muito divertidas e muito leves, assim. Então, acho que a criança ela vai pegar e vai se divertir. E o bacana também é que ela pode compartilhar na internet. Inclusive, eu sugiro uma hashtag e tenho encontrado diversas crianças, adolescentes postando essa hashtag com os lemas dela. Eu acho barato ler os lemas das crianças. E aí eu acho que essa parte de poder aliar o online com o offline também existe no livro. Então, dessa forma também que eu procuro unir os dois mundos, né? E a hashtag qual é? Viva este livro. Muito bem. E bacana essa coisa da participação, né? Eu acho que os pais, a participação dos pais, acho que é fundamental, inclusive para incentivar a criança a fazer essas atividades, né? Algumas delas a criança pode ter interesse em fazer com os pais ou com os amigos, algumas outras talvez para ela seja melhor fazer sozinha, mas aí a criança pode definir isso, né? Sim, tem até alguns psicólogos que já me escreveram falando que está utilizando o livro em consultório para tratar com criança, porque às vezes fica mais fácil delas se expressarem através de uma atividade, né? Então eu tenho recebido esses feedbacks bem positivos, tenho achado bem interessante. Que bacana. Bom, então não tem uma faixa etária exclusiva, é indicado para qualquer idade. A partir dos 7 anos, porque tem muita coisa que tem que ser escrita, então a criança tem que estar alfabetizada, mas até aí é permitido aí para todas as idades mesmo. Muito bacana. Viva este livro, é a obra lançada aqui pela Camila Piva, uma verdadeira cápsula do tempo. Enfim, ela convida aqui o pequeno leitor, ou grande leitor, já que é para partir de 7 anos, a interagir com esse livro aqui, discutir coisas que fazem parte da nossa vida, né? Muito bacana. E você tem outros livros lançados, né, Camila? Eu tenho um livro lançado que chama Quero Ser uma Youtuber, que eu lancei em parceria com a youtuber Mirim Júlia Silva, que é uma história de ficção, não é um livro interativo, mas é um livro que as crianças têm gostado muito, têm recebido bastante feedback positivo também, porque é um livro que trata de um tema super atual, que é a questão dos youtubers. Então, é uma criança que ela sonha em ser youtuber, ela é super fã da Júlia Silva, que é uma youtuber real, que é essa minha parceira da escrita,
E aí essa criança, esse livro ele passa pela aventura dessa criança em tornar esse sonho realidade, né? Então ali ela vai passando por diversas ocasiões, por diversos acontecimentos, e inclusive é bem bacana porque a gente também faz alguns alertas importantes que tem que ser feito para as crianças dessa faixa, né, pequenininhos que estão ali se expondo na internet, e a gente também tem que tomar um certo cuidado. Esse livro, ele é um livro divertido, leve, mas que também tem reflexões importantes ali para as crianças ficarem bem atentas. Bacana, e tem eventos de lançamento do Viva Este Livro. Quem quiser essas informações, consegue aonde? No seu site? Consegue. O meu site é camilapiva.com.br. Também tem o site da editora Ciranda Cultural, tem as redes sociais da editora Ciranda Cultural, onde as pessoas podem encontrar bastante informações. Tem as minhas redes sociais também, Instagram, Facebook, Twitter, Camila Piva Real. É a forma como o meu nickname lá. E é isso. Bacana, Camila. Convido você, ouvinte, a conhecer mais sobre o Viva Este Livro. Muito legal aqui a proposta da Camila. Camila, obrigada por ter vindo, viu? Uma boa tarde para você. Muito obrigada.